para a terceira videoaula da disciplina de neonatologia para o curso de formação de técnicos de enfermagem. Na primeira fizemos um preâmbulo do que seria a disciplina, na segunda vimos o que é neonatologia e diferenciamos de perinatologia e medicina fetal, e agora vamos fazer um pequeno histórico aí da neonatologia. A primeira vez no Ocidente que se tem ideia de algum trabalho sobre neonatologia foi em 1892 com Pierre Boudin, em que escreveu sobre a prematuridade, o bebê que nasce prematuro, e as suas manifestações durante o período neonatal e de parte do lactente. É claro que não tinha essa divisão de recém-nascido, de lactente, esse termo nem aparecia, mas pela faixa etária descrita seria o que seria hoje chamado de recém-nascido e o que é hoje chamado de lactente. Além disso, apesar de não usar o termo neonatal, ele descrevia os bebês ao nascimento em adequados, com tamanho adequado ao nascimento, com baixo tamanho, fazia toda uma discussão dos pequenos, ao nascimento e dos grandes ao nascimento. Então ele discutiu prematuridade, o impacto da prematuridade durante alguns meses depois do nascimento, não só no período que seria o neonatal, e até fez classificação de algo que ele ainda não tinha chamado de recém-nascido. Essa foi a primeira vez que a matemática, uma preocupação específica com o recém-nascido apareceu. Aí depois nós tivemos um livro, já no século XX, em 1960, chamado Diseases of the Newborns, em que o termo newborns, recém-nascido, aparecia, pelo escritor Alexander Schaeffer. Ele era um livro, Doenças dos Recém-Nascidos, aparecia o termo recém-nascido, descrevia o período que seria o recém-nascido e já trabalhava as doenças do que tinham conhecimento naquela época e como abordar. E a partir dali, a pediatria começou a abraçar esse período, começou a estudar, começou a formar aí a sub-área. Isso em 1960. Em 1967, o Colégio Norte-Americano, estadunidense, de Obstetrícia e Ginecologia, começou a se preocupar também, apontou no congresso lá, a necessidade de se preocupar com a criança, não só no momento do nascimento, mas intraútero, a partir da 28ª semana, que não era se preocupar só com a mãe pela mãe, mas se preocupar com o binômio, entender, estudar, intervir à medida que os conhecimentos iam sendo produzidos na criança propriamente dita. Estava criado aí a perinatologia. A neonatologia se aproximou e em 1967, 1973, já estava criado o primeiro Instituto de Perinatologia lá nos Estados Unidos, é claro. Bem, a partir daí as unidades neonatais cresceram, mais até do que os serviços de perinatologia, e aí começou-se a produzir muito trabalho de perinatologia que era empregado na neonatologia, foi se entendendo melhor a fisiologia, a adaptação fisiológica, as necessidades, as patologias, e aí foi aumentando o número de UTIs neonatais e pessoas da pediatria dedicada a isso, de ciência, estudando isso, e aí isso começou a impactar, à medida que ia avançando, na mortalidade, menos recém-nascidos morrendo, e na mortalidade, ou seja, sequelas, tempo de hospitalização, isso tudo foi reduzindo. E aí eu dou um exemplo concreto aqui, por exemplo, uma criança entubada, porque conseguiu se entender a patologia dela respiratória, que ela precisava de ser entubada, ventilada artificialmente, quais eram os parâmetros, mas ela era entubada inicialmente como se ela fosse uma coisa, um IT em inglês, bebê é IT em inglês, que é coisas, animais, também não é X nem I. E aí não se preocupava com dor, com estresse, com nada disso, e às vezes o estresse, a dor, matava mais do que a patologia respiratória. Hoje em dia, começou-se a tentar isso, começou-se a intervir isso também. Olha a mortalidade, a morbidade aí reduzindo, Então, hoje a neonatologia é fato, ela tem um papel significativo, a perinatologia também, a medicina fetal lá atrás, mas tudo começou, pelo menos oficialmente, em 1892, com Pierre Boudin. Bem, agora eu convido vocês para o próximo vídeo, que vai falar sobre definições de termos empregados na neonatologia. Importante aí, porque a gente vai usar esses termos o tempo inteiro, então a gente vai se propor a discutir
e a definir esses termos aí no próximo vídeo. Até lá!